Olá, queridos amigos do Aula Móvel. Antes de tudo, sou Helder Saraiva, professor de Direito Administrativo, advogado na mesma área, em Direito Público, e hoje sou convidado do curso online para que nós possamos falar sobre a prova da ANAC, tá? Dentro dos seus diversos cargos em relação à disciplina de Direito Administrativo e suas derivações, como licitações e Lei 8.112. A nossa ideia aqui, tá, é comentar a prova de forma direta e sucinta e falar dos possíveis recursos, tá certo? Então, nós vamos começar sobre a questão de técnico e regulação, que são as mesmas questões de técnico administrativo. Dentro disso daí, eu peço, tá, que o pessoal aí, né, da edição já passe para as questões, tá certo? Então, técnico aí, professor Helder Saraiva, vamos à primeira questão. Puxa a imagem aí para mim, por favor. Tá? Acerca dos poderes do Estado, analise a afirmativa abaixo, classificando em verdadeiras ou falsas, para ao final assinalar a opção que contém a sequência correta. O poder disciplinar, né? Deixa eu já colocar a caneta aqui. O poder disciplinar da administração pública decorre do poder punitivo do Estado. Ius puniendi. Tá falso. Por que tá falso, turma? Ius puniendi nada mais é do que a capacidade de punir do direito penal. Tá certo? E esta capacidade de punir por crimes é exclusiva do poder judiciário. Tá? Então, o que pertence à capacidade, o poder disciplinar, são as condutas previstas nas leis de servidores, tá? E o poder punitivo, ou ele se fecha de fase interna, que é o poder disciplinar, ou fase externa, que é o poder de polícia. Somente as pessoas que possuem algum vínculo jurídico específico com a administração pública são alcançadas pelo poder disciplinar. Esse vínculo jurídico específico pode ser, por exemplo, pela ocupação de um cargo, um emprego ou uma função, que são os agentes públicos, ou pode ser por meio de um contrato. Nas aulas nós sempre comentamos, você independente do curso que faça, que eles podem alcançar até as pessoas jurídicas de direito privado ou os particulares, desde que sejam vinculados por um ato, por uma licença, ou por uma permissão, ou por meio de contrato. Este contrato, este documento, traz a pessoa para a estrutura administrativa. Dentro dessa situação, a questão vai estar correta. O poder de polícia decorre de um vínculo geral entre os indivíduos e a administração pública. Geral, porque ele não identifica diretamente uma pessoa. Qualquer cidadão que tenha condutas que ameace o bem-estar ou a segurança do Estado, né, em seus diversos assuntos, ele poderá sofrer limitação das suas condutas pelo poder de polícia. Tanto que se diz que o poder de polícia ele é considerado como extroverso, ou de sentido externo, caracteriza supremacia. É uma relação geral, tá? É uma limitação contra qualquer indivíduo que ameace o bem-estar da sociedade. Então, o poder de polícia dentro deste caso, e aqui também a questão está correta, porque ele não é um vínculo direto, ele é um vínculo que pode se aplicar a qualquer pessoa que ameace o bem-estar, tá? Então, a questão aqui também está correta. E por último, a competência para expedição dos decretos ou dos regulamentos de execução não é passível de delegação, tá certo? Isso aqui é uma característica, tá, do poder regulamentar, que nós estudamos em poderes mesmo. Só que o decreto ou regulamento nós podemos chamar de forma genérica de atos normativos. E dentro dessa ideia, está lá na Lei 9784/99, que os atos normativos não são passíveis de delegação. Então,
termina sendo VF, quer dizer, FV, VV. Então, para o nosso gabarito, letra D. Então, a questão também não é passível de recurso. Tá certo? Agora, tela comigo. Agora nós vamos para a questão número 2. Eu vou até usar aqui o texto da prova, tá? Até porque eu estou numa correção, não há problema nenhum. E vou falar com você. Classifica as atuações relacionadas abaixo como exercício preventivo ou repressivo do poder de polícia. Para o P para o preventivo e R para o repressivo. O que é interessante notar que nós falamos tanto de polícia judiciária como polícia administrativa. Hoje as duas exercem os dois poderes, tá? Só que a judiciária tem preferência pelo repressivo e a administrativa tem preferência pelo repressivo. Preferência não quer dizer que não exerça o outro. É só uma questão de atuação. Então, só que aqui ele vai colocar casos específicos e nós vamos identificar se é uma atuação preventiva ou repressiva. Então aí é mais que você entenda o conceito da atuação da administração. E nisso na questão nós vamos visualizar. Peço à edição que traga a questão à baila, a nossa visualização. Atividade de fiscalização. A fiscalização é uma atividade que a administração, em regra, não tem noção do que está acontecendo. Ela quer descobrir. Em regra, ela não está vendo nada de errado. Então, ela não quer que nada aconteça. Então, é preventiva. Concessão de alvará. Tá certo? Se eu concedo um alvará, é porque eu verifico que a atividade está de acordo ao que exige a lei. Então, antes que comece a funcionar, eu já olho que não há nada de errado. Então, eu prevejo. Aplicação de sanção, eu já estou punindo. Se estou punindo é porque já houve erro. Então, é repressiva. A concessão de alvará de autorização. Se é uma concessão de alvará, é a mesma lógica. Então, toda vez que você vê alvará, você sempre vai saber que é preventiva. Alvará vem de alvorada, né? De dar, mostrar a luz, mostrar o caminho daquilo que é correto. Então, nós chamamos de preventiva. Então, pela nossa sequência que dá PR, RP, que dá a letra B. Sem dificuldades, tá certo? Era mais a pessoa conhecer as características. Então você vê que o que tem caído principalmente, até porque se trata de uma agência reguladora, é poder de polícia. A 23, a Lei de Acesso à Informação, é característica mais da de administradores, como também de arquivologistas. Eu vou me abstrair da resolução da questão e fica para outros colegas aqui do Aula Móvel. Tá? Agora vamos para 24, né? Que aí ela vai falar de atos administrativos. Analise as afirmativas, classificando como verdadeira ou falsa, para que ao final assinalar a opção que contém a sequência correta. Os atos políticos não estão sujeitos à teoria geral dos atos administrativos. Verdadeiro. Aí eu vou pedir a tela. Quando nós falamos em atos administrativos, são atividades técnicas, há conhecimentos específicos para isso, e atividades neutras. Por que neutras? Independente da ideologia do governo, se é democrata, se é republicana, se ela é moderada, se ela é vanguardista, enfim, qual é a ideologia, aquele serviço será feito da mesma forma. Saúde, educação, segurança, ela tem a ideia até de burocracia, de continuidade. E caso haja erro, em regra, haverá responsabilidade do agente, tá? Isso vem do ato de administrar, como diz Anela de Pietro, de cuidado ou execução de serviços públicos, tá? Tanto que é típico do executivo e atípico dos outros poderes. Quando nós falamos do ato político, ele vem do gestor, daquele que administra a pessoa jurídica política, que no caso hoje no Brasil são os entes federados. Poderia falar do presidente, do governador, do prefeito e dos seus assessores diretos, como ministros e secretários. A função dessas pessoas é escolher as prioridades de atividades ou prioridades de governos. Ou seja, eles escolhem o que é mais importante,
tá? Então, a atividade deles não é neutra, é ideológica, porque eles vão aplicar as suas ideias na condução do Estado. Por isso se fala político. A poli vem de escolha, vem de vários ictus, vem de ideia. A característica do ato político, primeiro, ele tem ampla discricionariedade. A pessoa não é restrita como a competência que é do ato administrativo, que é aquilo determinado por lei. Tanto que aquele que é o gestor político, ele domina ou ele é livre para atuar em várias áreas. O presidente trabalha na área ambiental, na área econômica, enfim, em diversas áreas. E também, ele, caso tenha um erro, estou dizendo um erro por irresponsabilidade ou por atividade criminal, mas se ele não tem a melhor escolha, ele não é responsabilizado por isso, como, por exemplo, um erro de plano econômico. Tá? O gestor ele não vai ser processado ou vai pagar por isso. Agora, um agente público que realiza um ato administrativo, se ele cria um prejuízo, ele deverá restituir à administração pública. Então, o ato político vem para aquele que administra o Estado. O ato administrativo é aquele que executa o serviço. Então, o ato político está fora da característica. Tanto que o ato administrativo é exercido pelos três poderes. Tanto que ele é típico e atípico. O ato político, não. Ele é uma atividade privativa do gestor executivo, tá? Daquele que administra a pessoa jurídica política, os entes federados. Há uma segunda teoria também, tá? Que é defendida por alguns doutrinadores, que o ato político é aquele que não se enquadra perfeitamente a nenhum dos três poderes, como a medida provisória, como o ato de sustar, né? Atividades do Poder Executivo, que está lá no 48 e 49 da Constituição, é uma das vertentes. Mas nenhum deles se enquadra na teoria dos atos, o quê? Administrativos. Tá certo? Dentro dessa ideia, a gente esclarece aqui o gabarito, que não está sujeito à teoria dos atos. Vamos lá. Os atos gerais são sempre discricionários quanto aos conteúdos. Está certo, porque os atos gerais são aqueles que não é conhecido o destinatário. Como, por exemplo, o edital, o regulamento, tá certo? A resolução. E eles podem falar, tá certo? De diversos assuntos. Então, o que mostra que é geral em relação a ausência de saber a quem se encaminha. O assunto pode ser variado, logo a questão está certa. A próxima. O recurso administrativo é a forma adequada para impugnação direta de atos administrativos. O recurso administrativo, ele é a impugnação O recurso administrativo é a impugnação de uma decisão. De um julgamento. A forma adequada de impugnação direta de um ato administrativo pode ser um requerimento, uma reclamação ou um requerimento, uma reclamação ou, por exemplo, uma petição. Tá certo? Então, tem várias outras expressões, mas no caso de recurso, é para julgamentos. Então, o ato a afirmação é falsa. A nomeação de candidatos aprovados em concurso público é classificado como um ato administrativo geral, por sua natureza plurima. É falso. Porque a nomeação, eu tenho como saber o nome da pessoa. Então, não é geral, é individual ou concreto, tá? Por sua natureza plurima. Aí o candidato muitas vezes fica com dúvida. Aí eu vou esclarecer rapidinho. A lista de aprovados em concursos públicos,
dependendo se tem classificação ou não, a lista de aprovados, ela é um ato concreto plurimo. Por que plurimo? Porque vem o nome de várias pessoas. Por que concreto? Porque eu posso identificar o nome de qualquer pessoa que esteja nessa lista. Isso é citado em algumas doutrinas. Fechado? Então, volta aí a edição para que a gente possa continuar a nossa questão. Tá certo? Aí, dentro dessa ideia, a gente vem gabaritando, que aí vai terminando sendo o quê? Letra F, letra E, né? VV, F. Aí, dentro desses termos, a gente passa para a próxima questão. Senhores, a 25 é correlacionar as duas colunas. Se você prestar atenção, atos de expediente são aqueles, tá? Em que não há relevância jurídica, ou seja, são procedimentos internos, não se acrescentam e nem se retiram direitos. São meros protocolos, são atos meramente organizatórios da administração. Movimentar processos não geram direitos, simplesmente se organizam a administração. E receber documentos também não se alteram direitos, se organizam atividades administrativas. Agora, atos de império, eles exercem poder, ou retirando ou concedendo direitos da administração. Normalmente se limitam ou se coagem direito, que a gente pode ver pela apreensão de mercadoria ou interdição de estabelecimento, tá? Ou seja, o Estado, na função administrativa, ele condiz o comportamento do cidadão. E o ato de gestão é quando a administração, como diz alguns doutrinadores, ela se rebaixa e ela se põe no mesmo nível, tá, de atividade da administração pública, tá certo? E neste caso aqui, no caso, ela se equipara. No caso, quando a pessoa solicita uma autorização à permissão, ela não está se condicionando a uso, ela simplesmente quer desenvolver uma atividade e a administração concede documentos. Eu só quero alertar você que a 25 é passível de recurso. Por quê? No caso da autorização e da permissão, quem determina as regras de liberação e uso é a administração. Então, alguns autores entendem, tá certo? Entendem que é ato de supremacia. Tá? Agora, o entendimento que tem sido mais adotado é o de Zanella de Pietro, que vem a ser ato de gestão. Mas você vai encontrar alguns autores. O gabarito, tá? Vamos avançando aqui. O gabarito vai continuar sendo o da letra C, tá? Da letra C. Mas caso ele não tenha sido interessante para você e você queira buscar um recurso, vai caber aí em cima da 25 pela divergência doutrinária. Você pode fundamentar em cima disso. 26. Aqui, senhores, a gente vai colocar todas verdadeiras. A signa política adotada em outros países, o Brasil utiliza enorme peso econômico nas compras governamentais como instrumento capaz, tá certo? Instrumento capaz de incrementar o desenvolvimento nacional sustentável. Fase da legislação reitora das licitações, atualmente em vigor, é possível, por exemplo, a licitação de tipo menor preço, a proposta vencedora não seja aquela dentre as classificadas efetivamente e apresente preço mais baixo. A adjudicação é o ato final do procedimento licitatório. Somente depois de passar pelo crivo da adequação do edital, tá certo? Que acarreta a desclassificação das propostas que desatentam às condições nelas estipuladas, é que se passa a ser estabelecida a ordem de classificação das propostas. Verdadeiro, gabarito B. Comigo. Os primeiros itens falam-se sobre o novo princípio, apesar de já, né, ser a partir de 2010, né, a partir já tem alguns anos, mas considera novo em relação à lei de licitações, que é a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. E a primeira característica da promoção do desenvolvimento nacional sustentável é adquirir produtos manufaturados até 25% mais caros em face do produto estrangeiro. A primeira condicionante é ser manufaturado.
Então, quando ele diz que pode adquirir produto mais caro, quando ele pode ter uma concorrência com menor preço e adquirir produtos com maior preço, tá? Que em relação aos dois primeiros itens, mesmo tendo produtos mais baixos, são verdadeiros. E, voltando com o texto comigo, a licitação vem com a divulgação, que é o edital, a inscrição, que é a habilitação, o julgamento, a revisão da legalidade, que é a homologação, e a parte final, que é a adjudicação, que é a entrega da certidão ao vencedor. A partir disso daí, se o processo continua, nós não falamos mais de licitação, nós falamos de contrato, tá? Tanto que já é uma capitulação diferente do livro. Então, quando a licitação acaba? Quando é entregue o termo de adjudicação, porque aí não há mais procedimento da licitação a ser realizado. Agora, nós temos que entender o seguinte, que também é em relação ao quarto item. Quando a pessoa não tem a documentação necessária para participar da licitação, ela é inabilitada. Mais uma vez, ela é inabilitada. Agora, muitas das vezes, quando a proposta dela é estratosférica, quando está abaixo do valor do mercado, ou quando se combinam resultados, não se descobre isso na inscrição, se descobre durante a licitação. E muitas vezes se descobre isso quando abrem-se as propostas. Então, na abertura das propostas, descobrem essa ilegalidade, não tem mais como inabilitar, porque ela já foi inscrita, elas serão desclassificadas. Então, primeiro se abrem as propostas, vê essas propostas que não combinam com a lei e as desclassificam. A partir do momento que nós expurgamos, nós retiramos estas propostas, aí nós vamos ter a classificação das propostas, entre aspas, saudáveis, que é o que diz o texto da questão. Logo, a questão é totalmente saudável, está de acordo com o gabarito. Passamos para a 27. É dispensável a licitação. Artigo 24 da Lei de Licitações. Lei 8666/93. Nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. Tá certo, está no artigo 24. Ele quer exceto. Quando a licitação anterior for deserta e não puder ser repetida sem prejuízo da administração pública. Deserta, tá? É diferente de fracassada. Fracassada é quando ninguém se habilitou, ninguém deu conta. Deserta é quando ninguém apareceu. Se for mantida essa situação, pode-se contratar diretamente, que é uma opção. No caso da alienação aos legítimos possuidores de direitos de bens imóveis para fins residenciais construídos com núcleos urbanos anexos a usinas hidrelétricas, desde consideradas dispensáveis na fase de operação. Ou seja, construiu uma hidrelétrica e depois viu que os imóveis ao redor são necessários para a compra, em questão de segurança ou, enfim, para outros interesses. Isso aqui também está no texto da 24. Para aquisição ou restauração de obra de arte. Aí aqui entra a questão. Quando eu falo em restauração, eu penso logo no artigo 25, que é inexigibilidade. Tá? Aí eu marcaria a letra D. Na contratação de realização de empresa pública, sociedade de economia mista e controlada para aquisição e alienação de bens, desde que o preço contratado seja compatível. Você vê que nem precisa ser o mais barato. Isso aqui está no artigo 24. Comigo. Só que aqui você tem que prestar atenção numa coisa. Quando nós falamos do artigo 25, é a contratação do profissional restaurador de obra de arte. E a obra de arte, ela pode ser qualquer obra de arte. Pode ser uma obra de arte num bem dominical, numa praça pública, ou uma obra de arte num contexto histórico, pode ser até uma obra de arte ou uma casa, enfim, que seja um conjunto patrimonial, sei lá, o Pelourinho, exemplo. Então é a questão da contratação do profissional. Mas vamos na questão de novo. Ele coloca para aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos de autenticidade certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades ou órgãos da entidade. Isso aqui está escrito no artigo 24 também. Então, ou seja, todas estão corretas. Essa aqui tem dupla interpretação. Vou colocar aqui até no marca-texto, ainda vou colocar em vermelho.
Dupla interpretação, tá certo? Tendo dupla interpretação, o que nós podemos entender? A questão é passível de quê? Recurso. Você pode pegar o artigo 24, que ele cita claramente, e você pode pedir a anulação da questão. Cuidado na hora do recurso, não tem como aqui pedir para mudar o gabarito, porque aqui é exceto. Aqui você tem que pedir a anulação, que vai beneficiar a todos. Mas aí você também não vai perder um ponto, tá certo? A respeito dos cargos públicos e das funções, analise. A existência do cargo público está condicionada à adoção do regime estatutário. Ele quer a incorreta, né? Então, dentro dessa situação, você tem que perceber o seguinte, que a existência do cargo público está condicionada ao regime estatutário. Esta questão, ela já cabe recurso. Por quê? Se for na questão atual, se for na questão presente, eu responderia sim, pela ADIM 2135. Mas a ADIM 2135 é uma liminar. Comigo. Se nós pegarmos pelo texto base da Emenda Constitucional número 19, ela tirou a obrigatoriedade da Lei 8.112, quer dizer, do regime jurídico único. Então, a partir dessa emenda, poderia-se criar cargos, tanto que se aplica à CLT, como o regime jurídico único. E se você prestar atenção, ele coloca que a existência do cargo público está condicionada à adoção do regime jurídico estatutário. Voltando, ele não fala qual é o tipo de cargo público. Há cargos públicos de natureza política, tá? Que também ele tem o exercício de mandato e tem lei específica. Então aqui dá a pluralidade, a questão é ambígua, ela dá diversas interpretações, tá certo? Então, mas você que marcou a letra D, que seria o gabarito correto, pensou desse jeito, você vai se confortar com a sua resposta. Mas você que está insatisfeito, buscando alternativas para aumentar de pontos, essa questão aqui é passível. Se não for pela interpretação ampla da palavra cargo público, né? Nós também temos outra situação, que é, tá? Vou colocar aqui a súmula 390 do TST, que diz o seguinte, que os agentes públicos, né, que trabalham com relação a fundações, eles também, apesar de ocuparem emprego, eles têm tratamento estatutário. Então, o estatuto e o cargo não são necessidades latentes. É outra via, não é a mais forte, mas você também pode abordar. Mas a melhor de todas é a ADIM 2134, que hoje, ela mesmo obrigando a 8.112, há na administração pessoas que ocupam cargo, mas são regidos por regras da CLT. Tá? É só você colocar ADIM 2135/2007 e lá vai sair o voto e você vai ver a expressão servidores públicos sedetistas. Poderá embasar o seu recurso. B. Quando o agente público tem sua relação jurídica com o poder público definida diretamente por lei, o lugar a ser ocupado pelo agente, independente de se tratar de agente político ou de servidor público dentro da estrutura da administração pública estatal, será um cargo público. Quando o agente público tem sua relação jurídica com o poder público definida por lei, quando é por lei, será sempre o quê? Um cargo. Aqui está certo. Porque se for pela CLT é emprego e se for um contrato é função. Todo cargo tem função. Há situações excepcionais, todavia, em que o agente público poderá desempenhar função se ocupar cargo, como é o agente temporário, né? Ou no caso, por exemplo, o agente colaborador, como no caso o mesário. Tá certa também? Vamos lá, turma, com a letra D. Desde que o servidor ocupe cargo efetivo, ele pode ser nomeado. Tá errado. Quer dizer, vamos na sequência. Ele pode ser nomeado para função de confiança. A pessoa só pode ser nomeada, senhores, para cargo. Tá?
Quando é função de confiança, a pessoa tem que ser designada. Designada, tá? Então, o gabarito vai dar letra D. Os ocupantes de cargo em comissão são servidores públicos. Perfeito, porque a lei diz que é para servidores efetivos e comissionados. Lembrando que esta aqui cabe recurso, tá? Senhores, dando sequência, vamos à questão 29, que fala sobre controle da administração. A essência da teoria da separação dos poderes sustenta-se na ideia que nenhum poder do Estado deve assumir atribuições que não possam ser de modo algum controlada por outros poderes. Verdadeiro. Que é a teoria do freio e contrapeso. É que na ideia que cada poder tem a possibilidade constitucional de exercer os outros poderes, né? Como, por exemplo, a atividade legislativa pode exercer a atividade executiva e a atividade judiciária, desde que esteja expressamente prevista na Constituição. Também é chamado de check and balance, freio e contrapeso, e assim, né, de outras formas, tá? Então ele fala, se sustenta na ideia. Por controle se deve entender a possibilidade de verificação e correção de atos e atividades. Sim, controle não quer dizer comando, quer dizer acompanhamento. Acompanhamento. Então, é verificação e correção de atos e atividades. Tanto que tem controle interno e controle o quê? Externo. Tá? É diferente, subordinação, verdadeiro também. Controle hierárquico é exemplo de controle interno, sim. Tá? Isso está em poderes também. Não há hierarquia entre poderes diferentes ou entre pessoas jurídicas diferentes. Nesse sentido, o superior hierárquico está autorizado a exercer controle de mérito sobre os atos e atividades envolvidos pelos seus subordinados. Está certo. O que não pode haver controle de mérito é entre o judiciário e o executivo. Por quê? Porque são poderes diferentes e é um controle externo. Pode haver controle de mérito, tanto que tem a causa, por exemplo, de requerimento e recurso, que estão tudo dentro de uma estrutura interna. E dando sequência ou dando vazão, todos os atos praticados pela administração pública estão sujeitos ao controle da legalidade, exceção daqueles praticados no exercício da discricionariedade técnica ou em razão da aplicação dos conceitos jurídicos indeterminados. Falso. O técnico também está dentro da legalidade, até porque não existe discricionariedade absoluta. Absoluta. Ela é relativa, tá? Ela é relativa, porque ela é condicionada à lei e às regras técnicas, tá certo? E os conceitos jurídicos indeterminados, eles têm escolhas, né? Até porque a lei não diz bem o que quer, só que essa escolha tem que ser em nome do interesse público. E aí, nós fechamos o nosso gabarito com a letra A, VVF, sem recursos. Acerca da responsabilidade civil do Estado. Segundo a teoria do risco integral, basta a existência do evento danoso e do nexo causal para que surja a obrigação de indenizar o Estado, admitindo-se, porém, a alegação de excludente de responsabilidade em sua defesa. Está errado. A teoria do risco integral, que é aplicada em casos específicos, tá certo? Ela só precisa que ocorra o evento danoso, como no caso dos acidentes radioativos. Não importa quem fez e nem a situação, o Estado vai se responsabilizar. E ele colocou que tem que ter o evento danoso e o nexo causal. Não precisa de nexo causal. Toda a administração pública direta e indireta está abrangida pelo artigo 6º, artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, que consagra a responsabilidade objetiva do Estado na modalidade do risco administrativo. Está errada. Por quê? Quando eu falo de
empresas públicas, sociedades de economia mista, exploradoras e agentes públicos, a responsabilidade é subjetiva. Quando eu falo sobre a questão, tá, de acidente radioativo, terrorismo em aeronave, tá certo? Quando eu falo em questão de dano ambiental, aí eu vou dizer o seguinte, que aí é risco integral. Então, desta forma, tá? Nem tudo é por meio da responsabilidade objetiva, tá certo? Tem casos que é na subjetiva e tem casos que é na integral. Então, o item está o quê? Está errado, né? Aqui eu coloquei errado, mas podemos dizer falso. Aí, nós vamos para o próximo. A responsabilidade civil objetiva nas empresas que prestam serviço público, mesmo em relação aos danos causados, que a sua atuação caso a terceiros não usuários. Isso aqui já é um clássico, né? O STF entende isso desde 2011. Já foi alterado várias vezes, tá? Com relação a isso daí, mas desde o STF isso aqui já é verdadeiro. O agente causador do dano, cuja conduta foi imputada à pessoa jurídica, a qual está vinculado somente, será responsabilizado se for comprovado que ele atuou com dolo ou culpa, ou seja, sua responsabilidade é subjetiva na modalidade culpa comum, tá certo? Na modalidade culpa comum, tá certo? Sim, culpa comum, tá? Porque é a culpa do Código Civil, tá? O comum aqui que gera dúvida, mas a culpa é pela negligência, imprudência e imperícia. Aí o gabarito vai dar letra E, tá certo? Aí a questão também vai ser o quê? Verdadeiro, vai dar FFVV. Fechando. Aí, turma, nós fechamos a nossa prova, tá certo? Desejo melhor sorte, sucesso nos seus estudos, tanto da minha parte como por parte do Aula Móvel, que é um grande parceiro, um grande amigo e prima pelos mesmos valores que eu, que é o sucesso e um trabalho de boa qualidade. Tudo de bom.